Hoje o nosso entrevistado é o professor Jedson. Ele é de Puiúna e fez um trabalho bonito, um vídeo, um curta-metragem a respeito de um tema focado na dependência química, não é isso, professor? A gente vem falar sobre o filme Romeu e Julieta, né? Que foi um trabalho bacana que a gente fez com os alunos lá em Puiúna, falando sobre as drogas, separando Romeu e Julieta aí por essa problemática tão intensa, né, nos nossos dias, né? Mas o Romeu vai conseguir vencer? Aí a gente tem que chamar todo mundo para assistir o filme, né? Na verdade, Romeu e Julieta sempre é uma tragédia, né? Então a gente não fugiu desse... Não deu certo mesmo. Não deu certo, né? É uma tragédia, então é bem interessante o finalzinho. Bom, nós estamos aqui com o professor Jedson. Professor, como surgiu essa ideia de fazer esse vídeo com esse tema Romeu e Julieta, fazendo essa analogia aos dias de hoje com a dependência química? Bem, a gente foi convidado por um grupo chamado Acolher, que ajuda dependentes químicos lá de Puiúna, a gente fazer um trabalho com jovens, né, em conjunto. E a gente, assim, sempre trabalha em sala de aula com trabalhos inovadores. A gente pensou no teatro, mas o teatro tem aquela problemática de ter que ficar sempre exibindo e arrumar todos os atores, né, para poder estar apresentando. Então aí surgiu a ideia da gente fazer um vídeo, né, sobre o Romeu e Julieta, que fosse separado assim pelas drogas, tivessem as drogas envolvidas no assunto. E aí todo mundo achou bacana, né, achou interessante, a cidade inteira, assim, toda a juventude da cidade participou da escolha dos atores. E aí foi surgindo, a gente foi caminhando, sem intenção nenhuma de parar, né, porque é muito difícil fazer um filme. Essas daí, qual delas é a Julieta? A Julieta, essas são as irmãs da Julieta, que são terríveis, né, que deixam a Julieta cada vez mais nervosa por causa do problema. Elas não gostam do Romeu. Essas são a Marcela e a Mariana Paiva, que são irmãs gêmeas. A Julieta vai aparecer agora ali. E são todas de Puiúna, professor? Todas de Puiúna. E aí, graças a esse trabalho, teve alunas que conseguiram ser modelos. Essa aí é a Julieta. E ela se envolveu com o Romeu e descobriu esse problema da dependência química dele e aí acabou aceitando e tentando auxiliar. Então, ela tentou auxiliar até um dado momento, porque o filme começa já com a tragédia que o Romeu proporcionou, né? Ele continua usando e o primo dele sofre um ataque cardíaco e morre, né? E aí eles separam de vez, e aí começa o drama dele tentar voltar com ela, mostrar que parou com as drogas, mas os traficantes não deram espaço para o Romeu, e aí acontece o fim trágico, né, que todo Romeu e Julieta tem. Você seguiu a mesma linha do Romeu e Julieta, da tragédia, até no teu filme continua dessa forma. E a realidade de Ipuiuna, para haver essa tradução, essa transposição de realidade assim, é realmente intenso esse tráfico de drogas lá? Isso preocupa demais, porque eu já passei por várias cidades aqui do sul de Minas, e nas cidades pequenas, você sabe aonde está o problema, você conhece, você vê ali onde diz que onde tem fogo tem fumaça, né? Só que aí acontece de não ter, não sei se a burocracia atrapalha um pouco, né, investigações em cima disso, e aí acontece da gente ficar preocupado. Eu mesmo falo sempre para minha esposa que a gente fica preocupado de saber que é uma cidade pequena, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né, a personalidade de cada um. Mas pode voltar aqui para a imagem aqui do nosso estúdio? Sabe o que está fazendo, o que está se passando, e não são tomadas às vezes providências sérias, né? Então a realidade de Puiúna não é diferente de Pouso Alegre ou de Poços de Caldas, né? É quase a droga onde ela entra, né? Tanto que a gente comenta que não tem final feliz com drogas, porque mesmo que você se envolva, infelizmente o seu currículo fica marcado para sempre. E a gente quis passar isso no filme. E por que Romeu e Julieta? Por que a escolha dessa tragédia? Por que Shakespeare especificamente? Então, a gente queria usar uma marca conhecida no mundo inteiro, o casal mais apaixonado do mundo, né? Até hoje causa fascínio, os alunos leem demais Shakespeare, é muito citado. E a gente pegou o nome para
dar esse impacto, né? Mostrando essa problemática atual, que aí a gente conseguiu, né? Olha só, eu tô aqui hoje na TV Posse dando entrevista, já é a terceira entrevista que eu dou, e num trabalhinho que a gente começou assim, que ninguém acreditava, né? Nem a cidade nossa acreditava, a gente não chegou a ter esse prestígio todo, e acabou graças ao Shakespeare, né? E a nossa ideia aí, a nossa ação de fazer esse trabalho legal, continuando, né? A gente está indo para o segundo filme já, está lançando esse mês agora o Nascer de uma Nação, que vai contar a escola, né? O problema das escolas. Que o país começa na escola e não como que surgem esses projetos? Porque um é ligado a drogas, outro à educação, enfim, são questões particulares da cidade, são questões da sua cidade, da nossa cidade, qualquer cidade, até discordo quando você fala de cidades pequenas, grandes, o problema é o mesmo, talvez o conhecimento das pessoas seja diferente, mas como se dá a escolha desses temas? Como que você pensa em organizar isso? E como os alunos participam disso também? Tá, a gente, primeiro, eu sempre penso assim, você tem que tocar num assunto polêmico, trazer a problemática para a gente debater. A gente tinha um programa de entrevistas igual a esse, assim, lá em Puyuna, na rádio. Então, todo fim de semana tinha um debate diferente, a cidade inteira se empolgava. A saúde, né, foi o primeiro convite. O segundo, como eu sou professor apaixonado pela profissão, eu vejo dentro da minha profissão um descaso muito grande. Né? A professora que aposenta, ninguém lembra, quando acaba o ano a gente não é lembrado mais, e é uma profissão difícil, porque você acorda pensando na vida do próximo, em melhorar a vida do próximo, né? E nunca é reconhecido. Então a gente fez o Nascer de uma Nação para tentar sensibilizar nesse ponto, né? Agora os assuntos que a gente sempre trata, a gente tenta sensibilizar a população, porque os recursos que a gente tem. Enquanto Hollywood faz os filmes que o cara sai correndo, todo mundo atira e ninguém não morre, né? Ações que nenhum ser humano conseguiria fazer. A nossa Acrópolis, que nasceu comigo, o Sr. Branco lá, que está aqui assistindo a gente tenta pegar mais o lado humano, a sensibilidade, né? E os alunos lá, muitos são empolgados, sabe? Porque cidade onde não há muitas opções para você estar se divertindo, quando saiu a ideia de vamos fazer cinema, né? Nossa, eles se empolgaram. Ontem a gente fez uma prévia do Nascer de uma Nação, todo mundo sentou, assistiu. Professor, e como é que é fazer um filme como esse que vocês fizeram, que os jovens se empolgaram, como você mesmo disse, sem recursos? Que o pessoal que está no filme, a gente sabe, está sem cachê, está lá participando, vestiram a camisa. Como é que você conseguiu fazer com que essas pessoas encabeçassem esse projeto junto com você? Então, desde quando eu comecei a ser professor, eu tive um contato muito grande com a juventude, assim, e eu não chamo nem de alunos, às vezes chamo de meus amigos, né? Então, todos os projetos que a gente lança na escola, os tribunais que a gente faz, os teatros e tal, eu consigo, né, levar eles, por tratar eles como meus amigos. Quando saiu a ideia de fazer o filme, né, e agora com a modernidade toda da internet, né, os clipes do filme estão na internet, tem bastante acesso, eles conseguem se ver ali e ficam todos emocionados. É um trabalho muito bacana. Se ver aí, eu acho que é interessante poder se reconhecer, né? Porque quando a gente está falando de drogas, quando a gente está falando de problemas dessa natureza, a gente muitas vezes acaba não se vendo. Não vai acontecer comigo. Acho que o se ver, como você falou assim, ele, além de despertar uma certa vaidade, ele possibilita também uma identificação com um problema muito grande. O que você acha? É verdade, e eu sempre falo na minha experiência de vida que a droga, né, levou meu pai, porque não é a droga aquela proibida, mas aquela que é liberada nos bares, né? A bebida levou meu pai e eu conto para eles isso na escola e falo que a gente tem que dar um valor imenso, né? Porque o reloginho nosso disparou lá no nascimento, uma hora vai parar e nesse começar e terminar tem que ser uma passagem especial por aqui, né? Então eles se sensibilizam com isso e todo projeto que eu levanto, assim, né, eu vejo que tem um grupo ali motivado, né, pronto para o que deve Professor, a Carol falou em relação ao recurso. A prefeitura ou algum órgão público incentivou de alguma forma essa produção? Só com tapinha nas costas, né? Eu vou te ajudar,
Mas, assim... Dinheiro que é bom nada. Dinheiro, a gente sabe, filme, né, o nosso Romeu e Julieta mesmo sofreu críticas, assim, né, terríveis, assim, para mim, principalmente, que foi um dos pais do projeto. Porque sem dinheiro você não consegue dar uma imagem legal pro seu trabalho, né? E vocês já pensaram num projeto de incentivo à cultura, algo semelhante? A gente está tentando, porque nesse espaço de tempo aí do Romeu e Julieta para esse próximo filme, a gente não teve tempo para respirar mesmo. Agora, graças a um professor daqui de Poços de Caldas, que me conheceu, o Dinei e a Giovana, a gente, ele está me ajudando, né, a escrever o projeto para esse ano que vem já. E agora também, professor, com essa visibilidade que o Romeu e Julieta, seu Romeu e Julieta tomou, você está levando o nome de Puyuna para vários lugares, talvez seja mais fácil uma captação, um apoio, né, nesse novo filme que vem por aí. E eu tenho a participação aqui do Marcos, da TV F5.com. Parabéns ao Jéssica, pois com a falta de incentivo por morar numa cidade menor, seu trabalho está de parabéns. Obrigado. Professor, em relação ao seu trabalho, qual escola onde você leciona em Puyuna? Qual série? Como é que é o trabalho cotidiano? Então, eu trabalho na Escola Cristiano Machado, né? Daqui a pouquinho eu vou estar no churrasco com os professores lá, vou mandar um abraço para eles aqui. Eu dou aula de 6º ano, né? Até EJA, que é ensino para jovens e adultos, todas as séries. E trabalho com 3 matérias, História, Geografia e Sociologia, esse ano, passou agora. É um ambiente muito legal, sabe? Uma escola que tem um anfiteatro legal e todos os projetos que a gente faz lá de literatura, de história, feira de ciências, é bem movimentado. Os jovens lá são bem carentes de si. As escolas públicas de Puyuna têm uma metodologia, né? Qual é a metodologia mesmo? O municipal atende o COC, né? O COC, isso. Não é municipal a escola, é estadual? Não, é estadual, nossa é estadual. E ela não foi inserida nessa metodologia? Não, no estado não. E como é que foi a produção especificamente desse vídeo? Porque no intervalo nós estávamos conversando a respeito do formato que foi gravado em VHS, e houve uma dificuldade para editar, como é que foi? Então, né, a câmera de VHS já começa a ser pesada para dedéu, acabou com as minhas costas, né? A gente teve que, quando acabou o filme, eu tinha a preocupação de onde produzir ele, onde organizá-lo, né? E aí, como a cidade eu não conhecia muitas pessoas, me indicaram que em Congonhal tinha equipamento todo para poder fazer edição. A gente editou lá em Congonhal e era todo dia para ir e voltar, né? Para Congonhal, de carona, de tudo quanto é jeito, para poder fazer a produção. E aí chega um momento que a gente perdeu tudo, teve que fazer todo o trabalho novamente para poder fazer o lançamento. Mas foi bacana, porque eu acho que toda essa dificuldade fez o trabalho ficar com um sabor de vitória muito maior, né? Quando a gente lançou o filme, acaba o filme, a tragédia acontece, começa a subir os créditos, fez um silêncio danado. De repente explodiu bater palma, todo mundo gostou, né? Teve pai que veio, me abraçou, falou parabéns pelo trabalho. Aí eu esqueci tudo, aí acabou toda essa dificuldade. Quantas pessoas trabalharam diretamente, assim, crianças e tudo mais? Foram 30 pessoas envolvidas, né? De todas as idades, que a gente precisava de pais, de mães também, né? E o pessoal e cenário, todos emprestados também. A gente viu um trecho também que foi mostrado que existiam cortes, né? Uma câmera só com todos esses cortes. Tecnicamente, como que você deu conta dessas dificuldades? Então, né, um processo difícil, porque a gente tinha que fazer a cena 3, 4 vezes, e depois escolher os melhores ângulos, né? E o som também deu um problema imenso. Até hoje dá, porque a outra câmera que a gente tem hoje é pequenininha e capta todo o som ambiente. Então tem cena que a gente precisava fazer de 30 segundos, que a gente demorou 6 horas. Porque a gente ligava a câmera, todo mundo saía na janela para ver, lá mãe, tá gravando, e passa carro, e os caras passavam de carro em volta da praça, assim, para ficar olhando a gravação, e a gente não conseguia fazer o trabalho, a gente desligava, escondia, depois voltava correndo para tentar gravar. Então foi difícil, foi na hora de editar, assim, para escolher o ângulo e a voz para dar certo, né? E quem quiser assistir esse vídeo, como é que faz? Então, a gente foi convidado aí a gente está sendo quase convidado aqui para Poços para vir trazer o projeto Recriança, né? E, na verdade, a gente quer contatos com
interessados mesmo, né? Mandar e-mail, telefone para a gente vir passar nas escolas o filme. Está entrando em férias agora, mas para janeiro e fevereiro a gente já está com um projeto assim, de levar para a escola o cinema. E aí pode estar entrando em contato com a gente, né? Depois se quiser pôr meu e-mail aí. Pode falar. É professor Jedson, com J, tudo juntinho, @yahoo.com.br. Pode estar entrando em contato comigo que a gente vai levar o projeto nas escolas. E aí a gente faz um trabalho legal porque tanto ajudando a gente, né, como ajudar uma instituição carente também. Essa que é a ideia, né? É ajudar ambas as partes. Porque como eu já comentei, sem recurso, né? Tudo emprestado não dá. Para fazer um cinema, para concorrer a um prêmio, por exemplo, a gente precisa estar melhorando aí. No seu trabalho, nas suas aulas, você tem alguma dinâmica para abordar esse assunto da dependência química com seus alunos? Sim, porque história, a gente pensa que é um drama, né, curto agora, mas a de agora, o problemático das drogas, mas sempre aconteceu, né? Da humanidade não conhecer o que está usando. E a gente sempre começa falando em todas as épocas, a maioria dos nossos gênios, né, tiveram algum momento de loucura, né? E hoje o jovem confunde isso com o exagero. A Ipuyuna é muito pequena e aí nos bares a gente vê alunos, né, completamente viciados não só no álcool, em cigarros, em drogas proibidas também. Então essa que é a preocupação. Eu acho que o professor hoje, principalmente no estado, a gente passa a ser mais um familiar, senta para ouvir, para conversar, né? Não só drogas, como sexualidade também. E aí tem que falar assim com os jovens para eles poderem estar entendendo que a vida deles é importante. Muito importante esse tipo de informação direta, né? Sem meias palavras, né? O importante exatamente, o importante é falar claramente, né, Fábio? E além de falar a linguagem dos jovens, acho que é interessante trazer Shakespeare também para os jovens, né? Trazer isso, porque a gente está falando de um clássico, né? Está falando de um problema atual, contemporâneo, de um autor clássico também, Acho que essas referências, quanto mais referências a gente puder dar aos nossos jovens, a gente pode participar da formação deles. E a gente tem muita coisa a oferecer. Eu acho que isso é importante, esses desafios, essas inovações são interessantes porque elas envolvem com conteúdos cada vez mais amplos, mais diversos, mais cultos também. Cultura é importante para lidar com isso. É um bom clima para a gente encerrar essa edição de hoje do Jornal do Sul de Minas. Eu quero agradecer ao professor Jedson pela presença, pela disponibilidade de nos atender nessa manhã. Obrigado. Obrigado, viu, Fábio? Carol, pelo convite. Você, Fábio, que também está com a gente. A gente gostou, assim, para a gente está sendo aqui um diploma, né, para o nosso trabalho, que a gente conseguiu ajudar os nossos alunos da Ipuyuna, envolver eles com cultura. E estamos aí esperando convites aqui de Poços, de toda a região, para a gente poder fazer um trabalho legal em conjunto, né? Com atores, com quem quiser participar do Projeto Acrópolis, tá? Seja bem-vindo.